O deputado federal, Rogério Correia, já declarou que apresentou requerimentos de convocação e de quebra de sigilo de pastores e lideranças religiosas. Entenda por quê. O deputado do PP, Rogério Correia, apresenta requerimento à CPMI do INSS, essa roubalheira de aposentado, para me convocar. Por cada discussão dos meus questionamentos... Dizem que o bom cabrito não berra, mas não é o caso do pastor Malafaia. Ele anda berrando muito e está berrando contra a CPMI do INSS porque ela chegou perto dos seus amigos e precisa investigar lavagem de dinheiro em algumas igrejas evangélicas e em alguns pastores evangélicos. Lavagem de dinheiro dos aposentados, que são aqueles que tiveram e sofreram com descontos associativos que eles não autorizaram. Isso começou no governo Temer, passou por todo o governo Bolsonaro e agora no governo Lula foi resolvido, o presidente proibiu que haja desconto associativo e mandou devolver o dinheiro. Portanto, aquilo que foi roubado está sendo devolvido e agora nós estamos adentrando nas responsabilidades. Tem várias formas de lavar dinheiro. Nós vimos lavagem de dinheiro até em alfaiataria, lavagem de dinheiro em escritório de advocacia, lavagem de dinheiro em vários locais, principalmente bancos, fintechs, e agora adentramos nas igrejas evangélicas ou algumas delas. E elas têm ligação, todas elas, com Silas Malafaia e com essa organização que ele faz, que, na verdade, são empresas que extrapolam a questão relativa à religião e passam a utilizar a fé dos outros para que poucos ganhem dinheiro. E isso precisa ser verificado. Até a senadora Damares, olhando os documentos que eu apresentei na CPMI, que são documentos oficiais, disse que, de fato, tem que ser investigado. Foi o suficiente o pastor Malafaia chamá-la de linguaruda, mas o linguarudo tem sido ele. Acabou dando com as línguas nos dentes e ficando claro que ele quer a proteção dessas pessoas. Bom, e caso master, como a gente vê todo dia tem alguma coisa, a gente vai trazendo as novidades do caso e vamos falar do quê? Do assunto, do outro assunto da nossa thumb, que é o assunto da visita de Tarcísio de Freitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas, aí no momento em que tá tudo meio assim, apoia ou não apoia o Flávio, vai disputar por São Paulo, vai tentar uma via ali moderada para o Planalto, mas, ao que tudo indica, é isso mesmo. O Tarcísio de Freitas ele vai se candidatar à reeleição no estado de São Paulo e realmente aí o Flávio Bolsonaro vai ser o nome responsável aí por tentar uma capilaridade para que o bolsonarismo continue e dispute com o presidente Lula, o que tudo indica, o segundo turno. Gente, vamos lá, através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, vamos lá, ainda falta muito para a nossa meta, nós já estamos no segundo bloco de live, tem muita coisa para falar ainda, vou fazer as minhas brincadeiras por aqui, mas eu preciso que vocês nos ajudem aqui. Hoje tem Barzinho das Meninas com a Xanda e com a Sara Miranda e Henrique Pisolato, que foi banqueiro, inclusive ele foi um dos primeiros que teve a questão da extradição por cidadania italiana em razão da Lava Jato, e foi da Lava Jato, inclusive, né? Então, deixa eu até colocar aqui para vocês, ele que vai estar com as meninas hoje, tá? Em razão aí do Barzinho condenado no mensalão, desculpa, foi mais tempo, mensalão. E ele, inclusive, teve um escritório que na época foi contratado aqui para poder trazer ele para ser julgado e, na verdade, né, preso, detido aqui no nosso país, tá? Para passar a cumprir pena no Brasil. Isso foi em 2017. Então, ele vai vir conversar aqui com as meninas, ele que manja bastante do rasgado, e com certeza vocês vão gostar muito de conversar sobre lawfare, sobre toda essa questão aí que fazem, enfim, para judicializar uma coisa que, enfim, né? Não foi exatamente uma questão de judicialização aí, de se judicializar questões políticas, e foi o que aconteceu aí com o Henrique Pisolato, ele vai explicar para vocês aí no bate-papo do Barzinho. Bom,
Vamos lá, gente, aqui falar do Tarcísio. Então, Tarcísio visita Bolsonaro na Papudinha em meio a discussões sobre a candidatura da direita, tá? E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou Jair Bolsonaro na Papudinha nessa quinta-feira, onde o ex-presidente cumpre prisão. O encontro aconteceu em meio a discussões sobre candidaturas de direita nas eleições presidenciais de 2026. Ele chegou lá por volta das 11 horas da manhã e estava com o Vicente Santini, aliado da família Bolsonaro e chefe do escritório deles aqui em São Paulo. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, tinha sido autorizada na semana passada, mas acabou acontecendo hoje. Então, vamos lá. O Valdemar da Costa Neto também foi pedido pelo Bolsonaro para ir lá visitar, mas não foi autorizado, pelo que eu vi. E vamos ver aqui o que o Tarcísio falou sobre o encontro. Vamos lá. A presidência, ele falou alguma coisa? Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo, nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral, por isso precisamos de uma alternativa e nós vamos proporcionar essa alternativa como time. Eu faço parte desse time, nós estamos agregados a isso, dentro da visão que o próprio presidente tem, né? Então nunca teve isso e a gente está... É o que a gente fala desde 2023, não mudou nada. Então está apoiado Flávio Bolsonaro, candidato? Claro, sem dúvida, como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Bom, e aí como a gente tinha colocado o vídeo ontem, aquele falando, eu não quero ser candidato, mas ninguém disse que o Bolsonaro também queria que ele fosse, né? Existem outros setores aí da direita que apoiavam o próprio Tarcísio, inclusive a ex-primeira-dama, né? Como a gente viu em alguns vídeos, ela fazendo alguns movimentos meio que nesse sentido, tá? Tarcísio revelou também o que ele achou da candidatura de Caiado à mudança ao PSD. Vamos ver aqui. O governador afirmou nessa quinta-feira que o ex-presidente vê com bons olhos uma eventual candidatura de Caiado. O presidente elogiou o Caiado para mim. Ele tem apreço pelo Caiado, pela consideração ao trabalho que fez ao longo da trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma com esse projeto e, no fim, vai estar todo mundo junto contra o PT. Não tenha dúvida disso, declarou Tarcísio após visitar o Bolsonaro na Papudinha. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!